Da FM, ao vivo. Paulo Sérgio, depois de 25 anos, eu volto a entrevistar a maior expressão da música popular brasileira, Gilberto Gil. A expectativa desse show, Gil? Normal. Bom, gente, 50 e tantos anos fazendo shows, né, atendendo o público, encontrando plateias em lugares diferentes do mundo. Já me acostumei. A Rádio André está com um especial agora do Gilberto Gil nesse momento. Muito obrigado. Obrigado por estarem tocando nossas músicas. Gil, você vem de uma turnê internacional e vem para Santo Antônio de Jesus agora trazendo o show Viramundo. Como é que é essa mudança, Gil? Vir de um cenário completamente internacional e voltar para o interior do teu estado, interior da Bahia, trazendo esse mesmo show? Muda muito não. A vida é a vida em todas as partes, o ser humano é igual em todos os lugares. E a gente trabalha para também ser equalizado o tempo todo, né? Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Vir tocar tem as mesmas necessidades, você tem que vir, tem que se instalar, tem que ter o som, tem que ter a luz, tem que ter as plateias, os locais apropriados para o público se instalar. Então são circunstâncias com pequenas modificações, evidentemente, de lugar para lugar, mas no geral tocar em Santo Antônio de Jesus é igual a tocar em Nova York. Depois dessa turnê pela Europa, Gil, agora recebendo o carinho da população brasileira, como é isso? Bom, em casa, né? Nada é igual à casa da gente. A gente vai para os lugares do mundo, mas nada tem o aconchego, nada tem a intimidade, o conforto, a segurança que a terra da gente dá, né? Como é que está sendo, Gil, para você, o Gilberto Gil, bem perto, esse projeto, esse livro aí com a Regina Zappa também, e você nessa parceria? Como é que é isso, contar a própria história, assim, Gil? Foi uma ideia dos outros, eu mesmo nunca tive vontade de fazer isso, mas com a comemoração dos 70 anos, muitas sugestões, propostas apareceram. Faça isso, faça aquilo outro. Inventaram de fazer um livro também de memórias e foi feito. Enfim, as pessoas se incumbiram, a editora e a Regina foi incumbida de escrever o texto, me entrevistou, sentou comigo várias vezes, acabou escrevendo. E ali tem um relato muito parcial, evidentemente, 70 anos de idade, você vai contar tudo que aconteceu na sua vida, não cabe em 50 mil livros. Mas ali tem um resumo e é uma coisa suave, memórias as mais amenas que eu tive durante o trabalho da realização do livro. Enfim, é um trabalho feito por mim mesmo, portanto, ali só conto o que eu quero. Gil, tu está em casa aí ouvindo você aqui ao vivo na Rádio Andaiá, na Rede Baiana de Rádio, na expectativa de vir para o show. Quais são as inovações nesse show de hoje aqui em Santo Antônio? Olha, não sei assim o que é que pode dizer. A formação é uma formação não muito conhecida, é mais ou menos inédita. Sou eu, meu filho, Ben, e o percussionista Gustavo, cuidando da parte toda rítmica. Fizemos talvez umas 2 ou 3 vezes esse formato em outros locais no Brasil. Fizemos também no mundo árabe, fizemos no Egito, na Tunísia, em Dubai e Abu Dhabi, fizemos esse formato. Mas aqui no Brasil, uma ou 2 vezes, uma vez em Santos, outra vez em outro lugar. Então não é um formato muito conhecido. A novidade maior é essa. O repertório com muitas canções conhecidas, 1 ou 2 que não são conhecidas. Gil, agora falando de polêmica um pouco, trazendo informações a respeito do axé da Bahia, o Bel Marques que está saindo aí do Chiclete com Banana também, gostaria de ouvir sua opinião. Aproveitar a oportunidade também, ver também outra polêmica, a questão de Daniela Mercury assumiu o casamento entre homossexuais. Como é que você vê essa situação? Não tenho opinião sobre isso, a vida das pessoas, a vida particular das pessoas, no caso do Bel, ele e os meninos do Chiclete que podem ter, se tiverem explicações maiores a dar sobre o porquê desfizeram o grupo. As coisas se desfazem também, é natural na vida, enfim, tudo que começa tem um fim, é uma regra imperial da vida. Tudo que tem um começo tem um fim.
Então, é mais ou menos isso. Quanto a Daniela, aí então mais ainda a vida privada, não é? Enfim, relacionamentos dela com as pessoas, enfim, ela é que sabe da vida dela. Quem sabe de mim sou eu, aquele abraço, né? Ô, Gil, aquele novo DVD seu, falando de música, de política e falando de tecnologia. Bem Gente, eu vou finalizar. Qual o DVD que você se refere? mais recente. Sim, a máquinas de ritmo, concerto de cordas e máquinas de ritmo. Tecnologia está em tudo hoje em dia, né? Aí você segurando o microfone, ele ali a câmera, enfim, nós com nossos relógios, nossos celulares, nossos computadores, tudo é muito tecnológico a nossa civilização hoje em dia. Até demasiadamente, né? Para o gosto de muita gente e até mesmo para as perspectivas de um equilíbrio maior na sociedade futura. Nós talvez estejamos vivendo um excesso tecnológico. Enfim, vamos ver se a gente corrige esse excesso, se a gente insiste nesse excesso ou não, e vamos ver quais as consequências que isso trará. De todo modo, é uma vida muito tecnologizada a que vivemos. Gilberto Gil, Rádio Santa Cruz FM, nesse momento do Brasil especialmente, a sua figura, o artista Gilberto Gil, o mundo reconhece, o mundo ama, não tem dúvida disso, mas muitos de nós e muitos jovens pouco sabem da sua história a despeito do seu envolvimento político. Esse momento que o Brasil vive, qual é a sua mensagem que você pode trazer para essa juventude que está tanto querendo, e a gente precisa... Eu acho que a sua voz tem peso nesse momento e eu pessoalmente, acho que muita gente gostaria de saber o que é que Gilberto Gil vê, como é que o Brasil entende esse momento que o Brasil está vivendo. Ainda que as responsabilidades sejam gerais e devam ser distribuídas entre todas as classes sociais, todas as faixas etárias e tal, mas eu tenho a impressão que nesse específico momento da vida brasileira, quem está dando as cartas é a juventude, né? Mas eles são jovens, que refletem os sabores e os dissabores da vida familiar, do convívio com os pais, aquilo que obtiveram de positivo e de negativo nos seios das famílias, na criação dos pais, na apreciação do que é a vida pública no Brasil, né? Especialmente agora, a república, a vida democrática, as expectativas também que são justas, mas também excessivamente exageradas por causa de tudo isso que a gente estava falando, a questão do consumismo, a questão do excesso tecnológico, a questão, enfim, da competitividade que é estimulada o tempo todo no mundo inteiro entre as pessoas. Então as pessoas têm que competir, têm que concorrer, umas têm que passar por cima das outras, enfim, etc, etc, etc. A juventude está observando tudo isso, não é? Os aspectos positivos e negativos do próprio processo civilizatório, das formas governamentais, das formas políticas, das formas econômicas. A nossa tendência é um pouco jogar tudo no campo político, jogar todas as culpas e todas as responsabilidades no campo político, mas não é. Não é assim, não é a política que é responsável por nossas mazelas. É o nosso próprio modelo de civilização, é o excesso de carros, é o excesso de poluição, é o excesso de consumo, é a obesidade que está começando a dominar a população brasileira por causa do excesso de açúcar, de carboidrato, de gordura, disso, daquilo, aquilo outro. Tave minha filha preta, vocês estão vendo aí, está tendo que fazer emagrecer no programa de televisão, na medida certa, porque come exageradamente, etc, etc. Então não é a política. Nossos problemas não vêm só dos deputados, nem dos senadores, nem dos governadores, nem dos presidentes. Vem do nosso próprio modelo de civilização, que é autorizado a cada dia por nós mesmos, que é estimulado por nós mesmos, e etc, etc. Então é assim que eu vejo. É assim que eu vejo o Brasil e vejo o mundo. Somos vítimas e somos algozes ao mesmo tempo. Gil, parabéns a você. A gente está ao vivo aqui na Rádio Andaiá, agradecer muito a você, todo mundo na expectativa desse show de daqui a pouco. Só mandar uma mensagem para o Ecoca. Eu que agradeço. E me perdoe, somente fale para a gente o que é 2222. 22. Que expresso é esse? O expresso, essa 22 era uma máquina com locomotiva, quando eu era bem menino, tinha uma locomotiva número 22 que andava por aqui, né? Cachoeira, São Félix, Santo Antônio de Jesus, essas ferrovias que
praticamente desapareceram todas, mas que era no meu tempo de infância, era um sistema de transporte muito importante. Essa 22 ficou na minha memória. Um dia, quando eu fiz essa música em Londres, na Inglaterra, na época do exílio, eu me lembrei dessa locomotiva e aí estendi. Lembrei do ano 2000, lembrei enfim, das expectativas que temos em relação ao futuro, era de Aquários, todas essas questões, e aí escrevi essa música lembrando daquela locomotiva da infância aqui no Recôncavo da Bahia. Muito obrigado, Gil. Parabéns. Um abraço, Gil. Obrigado pela sua participação aqui ao vivo.